Graça e paz, amados irmãos em Cristo, que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer, nos dar sabedoria, nos dar autoridade, que nós possamos fazer o ídolo do Senhor, que o Senhor esteja nos dando, aleluia, muita paz, né? Eu estava vendo aqui como a palavra de Deus é viva e eficaz, como a palavra do Senhor tem o poder de nos fortalecer. Quero deixar alguns versículos aqui, no livro de Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 6. E que nesta hora de hoje, eu não sei qual é a hora que você vai ouvir essa mensagem, não sei qual é o dia, mas que o Senhor esteja entrando dentro da tua casa. Que você seja o filho da promessa, que você seja a promessa de Deus na vida de outras pessoas, que Deus venha nos levantar de uma forma extraordinária, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor esteja guardando a nossa casa, nossos filhos, os nossos familiares, que através da nossa vida pessoas sejam abençoadas e que nós também sejamos abençoados. Que o Senhor faça um milagre em nossas vidas, porque a bênção do Senhor ela não nos causa tristeza, ela não nos causa dor, mas ela nos levanta, ela nos fortalece. Aleluia. Esse dia eu fiquei um pouco revoltada porque eu fiquei olhando para minha irmã e falei, meu Deus, né, minha irmã ora tanto, minha irmã é a mulher de Deus e tem passado por uma situação, né, aquele joelho dela, mas eu estava aqui, refletindo aqui numa palavra e achei muito forte. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Quem somos nós, né? Quem somos nós para questionar o que acontece conosco, né? Como nós vivemos. E eu falei, Senhor, eu quero permanecer na tua presença. Eu quero continuar, porque o que seria de mim se não fosse o Senhor, né? E eu ali falando, Deus, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui acordada, eu não estaria aqui de pé, eu não estaria aqui trabalhando, né? Aleluia, porque Deus, Ele é fiel. Se acontecer, amém, aquilo que eu quero, amém, se não acontecer, amém. Glória a Deus, Ele sabe porque Ele tem um propósito na vida de cada um de nós e pode ter certeza, meu amado irmão, você não está despercebido do olhar de Deus, o que você tem passado, o que nós, quando eu falo você, eu estou falando primeiro comigo. O que nós temos passado não está despercebido aos olhos do Pai, porque diz a palavra dele, que antes que a mensagem chegue no nosso pensamento e a palavra nos nossos lábios, Ele sabe. Então, tudo que nós temos vivido, o Senhor sabe. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aqui, no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 6, diz assim, a liberdade absoluta da graça de Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Não que a palavra de Deus haja faltando, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Amém? Então aqui Paulo começa a dizer, né, que nem todos, né, que são de Israel, a nação de Israel, nem todos, né, são israelitas, ou seja, nem todos são escolhidos por Deus, são escolhidos de Deus, né? E aqui fala sobre a graça, né? E ele diz assim, que não que a palavra de Deus seja falta, tenha alguma falta, porque tudo que a palavra de Deus fala é verdadeira, ela é verídica. E aqui no versículo 7 diz assim, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, aleluia, mas em Isaac será chamada a tua descendência, porque aqui ele está dizendo isso, porque quando Deus prometeu a Abraão a promessa, não era Ismael, mas Isaac, né? Mas Sara, porque não acreditava mais, não que ela não acreditasse em Deus, mas quando ela olhou para a idade dela, ela tentou, né? Como diz não a palavra não fala isso, mas como as pessoas falam, como se ela quisesse dar uma ajuda, né? Ela viu que a idade dela já estava avançada e ela então pegou ali a serva, né? Agar, e deu ao esposo como
concubina, né? E de Agar nasceu Ismael, que não era a promessa. Mas depois o Senhor, Deus, como sempre, fez-se cumprir na vida de Sara, aleluia, de Abraão, o filho da promessa, que dali veria os descendentes, os 12, né? Aleluia, como todos nós sabemos. Então, esses 12 são o filho da promessa de Isaac, né? E por aí adiante, né? Cresceu o povo de Deus. Não que Ismael também não tenha ganhado, né? Recebido do Senhor, mas Isaac era o filho da promessa. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós esperamos no Senhor, depois nós começamos a fraquejar. Depois nós começamos a entristecer e começamos a perguntar: onde está o nosso Deus? Será que ele não tem visto o que eu estou passando? Mas eu quero dizer para você nesta hora, ele tem visto. Né? O Senhor tem visto. O Senhor tem visto o teu e o meu gemido. O Senhor tem escutado as nossas orações, porque Ele é fiel, Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele não tarda nem falha. Tem pessoas que dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, meu irmão. Isso não é verdade. Ele escreve certo por linha certa, porque Deus não faz nada errado, né? Então, nada é impossível a Deus. Nada, nada, nada. E nem para aquele que nele crê, né? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então, ele está dizendo aqui, né? Paulo está afirmando que nem todos, né? Que são filho de Israel é israelita, né? É da linhagem de Israel, né? Porque ele está falando aqui de Ismael. Eu creio que ele esteja falando de Ismael, porque Ismael é filho de Abraão, mas não da promessa, né? Então, Deus, ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. E de Isaac saiu a descendência, né? Aleluia, de Israel. E diz assim: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Aleluia. Então, o porquê ele fala do filho da carne? Porque Ismael é o chamado filho da carne, porque ele nasceu não no propósito de Deus, mas no propósito do homem, né? Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler aqui um versículo também que eu achei muito forte nesse mesmo capítulo, no capítulo 9. Aleluia. Eu vou ler aqui a partir do versículo 19, que diz assim: direi-me direi-me então, por que se queixa ele? Ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? A vontade de quem? Do nosso Deus. Quem que resiste à vontade de Deus, né? Aí aqui no versículo 20, essa palavra que eu achei muito forte, ele diz: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Ou seja, quem somos nós para contender ou para reclamar? Mas ainda assim, nós reclamamos, né? Nós questionamos a Deus. Mas quem somos nós para fazer isso, né? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: porque me fizeste assim? A criatura pode falar para o Criador isso? Não, não pode. Amém? Não pode, porque foi Ele que nos formou, foi Ele que nos criou e estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém? Soberano e eterno Pai, nesta hora, eu quero render graças ao Senhor por esta palavra. Quero render graças ao Senhor por este momento. Meu Deus, eu quero colocar a vida do Luan nas tuas mãos. Visita o Luan do alto da cabeça à planta dos pés. Meu Deus, eis ali uma promessa que talvez o homem não possa, meu Deus, entender. O Senhor falou que faria com o Luan, Pai. Aleluia. Aquilo que eu estou vendo hoje, que ia reduzir o peso dele. Mas, meu Deus, ele tem passado tanta situação. E o Senhor é um Deus de promessa e cumprimento. Senhor, entra ali, Pai. Visita os órgãos do Luan. Visita todo o órgão dele, o intestino. Vai entrando, Senhor. Faz, meu Deus, ali a tua obra e a tua vontade. Completa a tua obra na vida do Luan.
Completa a obra que o Senhor começou na vida dele. Pai, tudo que o Senhor tem falado que vai fazer na casa dele. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos, crendo no milagre. Assim também coloco, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, minha família de sangue, meus filhos. Guarda o meu filho, Senhor, onde ele for. Meu Deus, faça ele vigiar, Pai, em nome de Jesus. Assim também com a minha filha. Toma, Senhor, a frente, Pai amado e querido, dessas vendas que ela está fazendo, Senhor. Entra, Senhor, abre o celeiro do céu em favor dela, dos filhos dela. Guarda, Pai, eu coloco a vida do Douglas na tua mão. Dê juízo, Pai, àquele jovem, Senhor. Meu Deus, que ele venha se estruturar ali, Senhor, em nome de Jesus. Coloco também minha mãe, meu pai nas tuas mãos. Toda a minha família. Meu Deus, tira a minha família e toda aquela família que tem sofrido humilhação. Meu Deus, em nome de Jesus. E nesta hora, Senhor, coloco a vida mais uma vez da minha irmã, dos filhos de toda a nossa família nas tuas mãos, a irmã Lu, e todos aqueles que têm ouvido, Pai, que têm deixado o joinha, que têm me seguido, entra dentro dos lares dele. Deus, também te peço pela Damiana, que tem pedido oração pela saúde, vai guardando, vai livrando, Deus vai entrando na saúde dela, entra na nossa igreja, restaura a saúde, Pai, de cada um de nós. Deus amado e santo, vai visitando cada um, Pai, que tem me seguido, que tem pedido oração. Vá de contra as orações, Pai. Seja de libertação, seja, Pai, na área espiritual, financeira, sentimental. O Senhor é Deus e pode todas as coisas. Nada é demasiadamente impossível para ti. Toma as nossas petições nas tuas mãos. Responde o nosso clamor e as nossas orações. É o que te peço nesta hora e rendo graças a ti. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Meu Deus, honra os teus servos, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, honra os teus servos. Entra com justiça. Ontem ali, Pai, aquele jovem, Caio, me fez uma pergunta. Eu sabia, Pai, que ele queria que eu falasse algo de ti para ele. E eu disse para ele, Deus é um Deus justo e fiel. E ele está vendo tudo. E verdadeiramente, o Senhor está vendo tudo. Nada escapa aos olhos dele. Ele é um Deus de justiça e ele é um Deus que justifica a cada um de nós. E pode ter certeza que o Senhor vai te justificar no tempo certo, em nome de Jesus. Amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Fiquem na paz e que o Espírito Santo permaneça contigo.